o que me traz aqui? Trigonometria. Eu conversei com o Fabinho, né? E ele teria comentado já com vocês sobre triângulo retângulo, triângulo qualquer, lente cossenos, né? Círculo trigonométrico. E me parece que foi exatamente aí que alguns de vocês, o Lucas, se não me engano, pediu alguma revisão. E aí a gente percebeu que vocês precisavam um pouco mais de ajuda. Isso não me espanta, porque a trigonometria certamente não é a parte mais fácil da matemática, né? Ela acaba exigindo que você conheça alguma coisa de geometria, alguma coisa de análise, sobre funções, por exemplo, e acaba sendo uma vantagem quem souber alguma coisa, porque a maioria tem dificuldade em trigonometria. E eu espero que não sejam vocês. O que eu vou conseguir fazer aqui? Eu estou apresentando aqui para vocês a minha página e ela está disponível para vocês mexerem à vontade, tá? Talvez dê para me falar rapidamente sobre triângulo, retângulo, 1 ou 2 exercícios, e sobre círculo trigonométrico, tá? Vocês vão ver que na página eu tenho álgebra linear, geometria, né? Geometria analítica, trigonometria, funções. Alguns assuntos desses aqui são de interesse de vocês, outros talvez um pouco menos, mas não importa, né? Ela está aí disponível para vocês. Ela trabalha com alguns objetos de aprendizagem e eu não vou ler aqui a apresentação. Vamos ao primeiro exemplo de triângulo retângulo, o primeiro exercício, não sei, e que está disponível para vocês fazerem. Vocês viram que seno de cosseno ou mesmo tangente são razões trigonométricas obtidas a partir dos lados de um triângulo retângulo. A gente lê seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto a ele e a hipotenusa. Eu não gosto muito dessa definição, quer dizer, definição não, dessa maneira de pensar. Não que não seja isso. Seno realmente é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Mas eu quero ir além disso. Eu acho que a gente pode ir um pouco além. Repara, quando eu digo que a razão entre dois números é meio, por exemplo, A sobre B igual a meio. Eu não sei a medida do A, nem sei a medida de B. Eu estou dizendo quanto um vale do outro. Dizer que A sobre B é meio é dizer A é metade de B. Então, repara que a razão trigonométrica seno, se é obtida a partir do cateto oposto sobre a hipotenusa, saber quanto é o seno é saber quanto o cateto oposto a ele vale da hipotenusa. Deu para perceber? Voltando um pouquinho. Eu disse que A sobre B igual a meio significa A é metade de B. Ok? Dizer que o seno de um ângulo é meio é dizer que o cateto oposto é metade da hipotenusa. É dessa maneira que fica mais fácil entender, digamos, a trigonometria. Não vou falar em cosseno e tangente, porque vão aparecer oportunidades. Eu quero me prender um pouco mais ao seno, porque se você entender essa lógica, fica fácil entender também o resto. Então, por exemplo, eu tenho esse problema aqui que me pede que você passeie com esse balão e determine a que altura ele está. Nesse momento, por exemplo, eu tenho um ângulo de 40 graus e 57 minutos, do qual eu não sei qual é o seno, a não ser olhando aqui a tabela. Seno de 40,57 é 0,65. E tenho a hipotenusa do triângulo. O que ele pede? Quanto mede o cateto oposto a esse ângulo? Ou melhor, quanto mede a altura dessa bola? Para eu saber utilizar seno, cosseno ou tangente, não é uma questão de escolha, é uma questão de memória. É uma questão de você compreender o que significa seno. O seno me diz o quê? Quanto o cateto oposto vale da hipotenusa. Repare que aqui eu tenho a hipotenusa. E o que eu quero saber é exatamente quanto é o cateto oposto ao ângulo de 40 graus e 57 minutos. Ora, se eu olhar para aqui para a tabela, o seno me diz exatamente quanto o cateto oposto vale da hipotenusa. 0,65. Isso significa dizer que se eu calcular 0,65 dessa hipotenusa, 8,61, eu vou obter o valor dessa altura. Se você abre, você está com o computador aberto, então você pode tranquilamente compartilhar e abrir, por exemplo, a calculadora.
Eu não sei se dá para vocês verem aí, mas eu estou abrindo a calculadora. E aí, na medida que eu sei o seno de 40 e 57, eu sei quanto o cateto oposto a ele vale da hipotenusa. Vale quanto? 0,65. Então, se eu calcular 0,65 de quanto? De 8,61, a conta que eu estou fazendo naturalmente é pegando 0,65 e multiplicando por 8,61. Esse valor vai me dar aqui 5,59. Essa seria a altura do balão. Eu estou sugerindo que você coloque aqui a resposta com 2 casas decimais. Pode não acontecer. Pode ser que você coloque, ele acuse erro por uma questão de aproximação. Eu vou colocar 5,59. E vamos ver se ele... Ok. A mãozinha lá está me dizendo que eu acertei essa medida. Ok? Então, use esse aplicativo. Fique à vontade para calcular outras situações. Né? A cada lugar que a bola fique, naturalmente você tem uma questão diferente. Vamos partir para outra? Triângulo 2. De novo, eu estou colocando aqui uma situação de triângulo retângulo. Ok? Repara, por exemplo, que eu tenho aqui os maiores prédios do mundo, os 9, até então, pelo menos. E o que se pede aqui é calcular a altura deles. Claro. Essa figura está numa escala de 1 por 125. O que significa dizer que cada unidade dessa figura representa, no real, 125 unidades. Portanto, meça 1 centímetro e você vai ter 125 centímetros. Meça 1 metro, você vai ter 125 metros. Ou seja, qualquer que seja a medida que você encontrar, você deve multiplicar por 125 para ter a medida real. Ok? O que ele me dá aqui? Ele me dá a possibilidade de um triângulo retângulo, onde a altura representa exatamente o quê? Um cateto. E é o cateto oposto ao ângulo que ele me dá, 20 graus. Repara que eu posso variar isso. Aí você vai dizer, mas eu estou mudando a altura. Claro que não, a altura continua a mesma. O que você está mudando, na realidade, é a relação que existe entre os lados do triângulo retângulo. Quando isso aqui vale, por exemplo, 20,9, como está aqui, eu sei que o cateto oposto a 20,9 vale da hipotenusa quanto o seno me disser, 0,36. Ok? Mas eu não tenho a hipotenusa. Então não adianta me saber que o cateto oposto a 20,9 vale 0,36 ou 36 centésimos da hipotenusa. Mas eu tenho o outro cateto. Repara, esse cateto mede 10,21. E em relação ao ângulo de 20,9, ele é o cateto adjacente, o cateto mais próximo, o cateto vizinho, que nome que você queira dar. Ora, se eu quero o cateto oposto a 20,9 e eu só tenho o cateto adjacente, eu deveria saber, então, quanto é que esse cateto oposto a 20,9 vale desse cateto adjacente. Concorda? Ora, para eu saber quanto esse cateto oposto a 20,9 vale do cateto adjacente, eu vou consultar a tangente. Porque eu entendo que a tangente é exatamente quanto o cateto oposto vale do cateto adjacente. Lembra como é que se calcula a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Né? Lembra do que nós falamos anteriormente? Dizer que a razão entre dois números é meio é dizer que a relação entre eles é um metade do outro? Pois é. Aqui a tangente é a razão entre o cateto oposto a 20,9 e o cateto adjacente, 10,21. Então, 38 centésimo é quanto esse cateto oposto a 20,9 vale do cateto adjacente. Ou seja, se eu abrir aqui a minha máquina de calcular novamente e calcular quanto? 0,38 ou 38 centésimos de quem? De 10,21. Isso vai me dar 3,8798, 3,87 aproximadamente. Ok? Claro que o prédio não tem essa altura, né? Porque a figura está numa escala de 1 por 125. Mas se eu pegar esse 3,8798 e multiplicar por 125, ele vai me dizer que a altura desse prédio é aproximadamente 484 metros. Claro, é possível que essa medida não seja exatamente essa, porque você vai ver que há limitações nessa configuração aqui. Né?
Se eu arrastar isso aqui um bocadinho, o ângulo 20,54 é o mais próximo que ele coloca disso aqui, né? Eu não vou entrar em maiores detalhes. Então, quando você calcula que esse cateto que está aqui vale desse cateto quanto? 0,37, ou seja, se você calcula 37 centésimos desse cateto, você vai encontrar aquela altura. E talvez não dê exatamente 484, né? Pode ter uma variação pequena, mas essa é a proposta. Legal? E aí vocês podem movimentar à vontade para calcular, por exemplo, a altura, né, de outros prédios que aqui estão apresentados. Legal? E que eu não vou ler o nome aqui, porque eu teria que chegar muito próximo à tela para conseguir, né, identificar cada um deles. Tá legal? Bom, não sei se há tempo, mas vamos ao círculo trigonométrico, para ver se eu pelo menos completo esse ciclo, já que eu prometi ao Lucas, né, falar alguma coisa sobre isso. Vocês aprenderam, por exemplo, que num triângulo retângulo, o seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Ou melhor, é quanto o cateto oposto vale da hipotenusa. Aqui está escrito, por exemplo, que o seno de 30 é meio. Sabemos disso. E o que significa isso? Que o cateto oposto a 30 é metade da hipotenusa. Repare que a hipotenusa é 1,4. E o cateto oposto a 30 é 0,7, exatamente o quê? Metade. Ok? O cosseno traduz quanto o cateto adjacente vale da hipotenusa. Certamente, 0,87 é quanto 1,21 vale de 1,4. Ok? Pois bem, você pode passear com o ponto M e visitar outros ângulos. E a relação vai ser estabelecida tal qual vimos anteriormente. O seno, o cateto oposto ao ângulo de 54,24, dividido pela hipotenusa, vai dar esse valor, que é 0,81. Legal? E assim por diante. Bom, se eu continuar isso aqui só de propósito, vocês vão ver que eu abandono um pouco a ideia, né? Porque, na realidade, quando se fala em triângulo retângulo, o maior ângulo do triângulo retângulo é 90 graus. E se a gente está falando que seno, cosseno e tangente tem a ver com o ângulo do triângulo retângulo, não teria sentido falar em ângulos maiores do que 90 graus. Ok? Mas você sabe que tem sentido. Então, vamos visitar mais ou menos para ter uma ideia. Eu vou mudar o raio disso aqui. Se nós temos, por exemplo, o seno de 41,5 como 0,66, então 0,66 é quanto 0,93 representa de 1,4. É quanto o cateto oposto vale da hipotenusa. Perfeito. Mas não é 0,93 o seno. É a razão entre ele e 1,4, que vai dar 0,66. Tudo bem? Vamos mudar o raio. Se eu aumento o raio, essa relação não vai mudar. Claro, muda a medida do raio, muda a medida desse cateto, mas esse cateto continua a ser quanto da hipotenusa? 0,66. Porque isso que representa o seno de 41,5, ele representa quanto esse cateto vale da hipotenusa. Tudo bem? Ok. Então eu poderia mudar esse raio à vontade. No entanto, se por acaso eu fizer esse raio valer 1, eu dou sentido, então, ao círculo trigonométrico. Mas por quê? E qual é a vantagem, qual é a diferença? A vantagem ou diferença é que agora você tem a hipotenusa valendo 1. E se você ia dividir o cateto oposto pela hipotenusa para achar o seno, agora você não precisa dividir. Ele é o próprio seno. Afinal de contas, eu vou dividir por quanto? Por 1. E dividir pela unidade. O resultado é ele mesmo. Então, a grande vantagem, né, de você pensar o círculo trigonométrico como sendo um círculo de raio 1 é ter o valor do seno e o valor do cosseno representados por um segmento. Antes eu teria que dividir um pelo outro, lembra? Aqui não. Ele já representa o seno. Então, esse cateto que está aqui é o seno de 41,5. Esse cateto adjacente é o cosseno. Ok? Essa é a ideia. E se por acaso eu continuar isto aqui, ó, é possível falar em ângulos que passam a isso, ou que passam a 90 graus, se a gente continuar pensando que esse segmento vertical é o seno e esse aqui é o cosseno. Aí dá origem ao círculo trigonométrico que nós entendemos. Eu digo assim, posicionando o triângulo no círculo, como fizemos,
podemos perceber os conceitos de seno e cosseno para ângulos que vão além dos ângulos agudos. Repara, eu agora posso ultrapassar 90 graus e ainda assim estou entendendo o valor do seno e o valor do cosseno. É isso que vai te permitir, inclusive, você perceber dois ângulos de quadrantes 1 e 2 com o mesmo seno. Repara, imagine que esse ponto estivesse exatamente no arco que está aqui, ó, na mesma direção. Pô, repare que esse segmento aqui é o mesmo segmento que estava aqui. Daí nascem as propriedades. Não vou me estender, porque eu acho que não vai ter tempo para isso também. Mas aqui você pode ver o que acontece, inclusive, nos diferentes quadrantes, quanto ao sinal do seno ser negativo, né, nesse caso aqui, o sinal do cosseno também negativo. E, de novo, não é uma questão de memorizar, não é uma questão de você decorar em cada quadrante. É uma questão de você visualizar. Da mesma forma que um professor de história, como Winston, por exemplo, fala dos continentes, e a gente consegue visualizar mais ou menos o que ele está falando, o cara sai daqui, do Rio de Janeiro, atravessa o Atlântico e vai parar na África. A gente tem mais ou menos essa localização. Quando alguém diz, por exemplo, saí do Rio de Janeiro e fui até o Rio Grande do Norte, a gente mentaliza o mapa. Assim também acontece na trigonometria. Eu não preciso percorrer cada quadrante desse, né, para pensar como é o seno, como é o cosseno, porque, na realidade, esses quadrantes são os mesmos quadrantes do plano cartesiano, que vocês fazem todo tipo de gráfico, né? Apenas o círculo trigonométrico tem raio 1, então está limitado a esse pedaço. Mas você sabe onde é que a abscissa é positiva, onde é que a ordenada é negativa, porque, no fundo, o seno nada mais é do que a ordenada de um ponto. Repara, esse segmento que está aqui, ele poderia ser lido aqui do lado, ó, como sendo a ordenada. O cosseno, por exemplo, pode ser lido como abscissa. E você sabe onde ele é positivo ou negativo. Ok? Bom, eu não pretendia resolver algum exercício, eu pretendia apresentar para vocês um recurso que vocês podem utilizar. E, havendo necessidade, a gente monta algumas apresentações parecidas com essa, para que você entenda mais alguma coisa, ok? Aqui você vai ver a tangente do círculo trigonométrico, como é que ela se representa. E aqui tem arcos côncavos. Bom, eu deixo isso aí com vocês e eu espero que tenha ajudado um pouquinho. Tá bom? Gente, um abraço. Eu espero que logo, logo a gente se veja. Enquanto isso, a gente se vê por aqui, quase que pessoalmente. Tchau, tchau.